A cruz se ergueu no Calvário e lá levantarão o Cordeiro de Deus. O mundo e o céu contemplarão Jesus padecendo por pecados meus. Porque indefeso ele ali ficou, e a culpa do mundo em si suportou. Enquanto chorava, enquanto sofria, a vida por mim ofertou. Foi por mim, foi por mim que Jesus sofreu, seu sangue verteu. Foi por mim lá na cruz, lá na cruz. Meus pecados limpou, minha vida mudou. Foi por mim. Sentindo a dor do pecado, Jesus suspirava e pensava em mim, sonhando em ver-me ao seu lado. Mostrou com sua morte seu amor sem fim. Porque sem ajuda ele quis ficar, espinhos e pregos não quis arrancar. Seus braços se abrirão ao mundo inteiro. Morreu para me salvar. Foi por mim, foi por mim que Jesus sofreu, seu sangue verteu. Foi por mim lá na cruz, lá na cruz. Meus pecados limpou, minha vida mudou. Foi por mim. Olha para a cruz, olha para a cruz. Lá Jesus está chamando. Olha para a cruz, olha para a cruz, olha para a cruz. Lá Jesus está chamando. Olha para a cruz. Foi por
ti, foi por ti que Jesus sofreu, seu sangue verteu, foi por ti lá na cruz, lá na cruz, que Jesus morreu, foi por ti. A palavra de Deus diz: vede que grande amor vos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Que grande amor nos tem concedido o Pai. Somos todos filhos. Temos um Pai que nos cuida, um Pai que nos salva, um Pai que nos protege. Vivemos sob a proteção do nosso Pai. Enquanto você abre a Bíblia em Gênesis capítulo 2, onde está o texto principal que vamos utilizar para estudar a Bíblia hoje, a palavra de Deus, eu também quero convidar você para orar. É sempre bom a gente orar antes de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, porque nós não podemos discernir coisas espirituais sem ajuda espiritual. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Nós somos incapazes de compreender a Bíblia sem ajuda externa, sem ajuda sobrenatural. Então eu quero convidar você para fechar os olhos, já com a sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 2, e vamos orar ao Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo privilégio que temos de estar na igreja, na Tua casa. Alguns estão escutando a Tua palavra na sua própria casa, pela televisão, outros pela internet, quem sabe alguns ainda pelo rádio. Nós estamos aqui, Senhor, agora para Te buscar, para buscar conselho da Bíblia, para buscar conselho dos Teus conceitos, dos Teus princípios, porque queremos aprender a ser filhos. Somos todos filhos, o Senhor é o nosso Pai. Nós queremos ser parecidos com o Pai. Queremos que o caráter do Pai seja implantado em nós. Queremos ser amorosos como o Pai. Queremos ser misericordiosos como o Pai. Queremos perdoar como o Pai. E como pais terrenos, também queremos cuidar como o Pai do céu nos cuida. Senhor Deus, agora diante de Ti colocamos a nossa vida enquanto abrimos a Bíblia. Que a leitura desse livro, que os conceitos que vamos estudar possam afetar a nossa vida para a salvação, para a vida eterna. Nós pedimos estas bênçãos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 2, versos 7 em diante. Diz a palavra de Deus: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista. Veja que coisa maravilhosa! Árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu quero chamar a sua atenção para esse cuidado amoroso do Pai. Ele foi criar filhos, Ele formou o homem, verso 7 diz que Ele formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas, e o homem passou a ser alma vivente. Então, Deus plantou um jardim
um ambiente para cercar de cuidados esses filhos queridos que ele havia criado. Pais, quando criam filhos, preparam um ambiente. Eu me lembro quando a minha esposa ficou grávida, nós ficamos grávidos, porque marido fica grávido também, né? Nós ficamos grávidos a primeira vez. Eu era um menino de 23 anos, né? E agora ia ser pai. Você já pensou? E ali a barriga da minha esposa crescendo, e nós fomos sair para comprar o berço. Não tinha berço. Aliás, a gente não tinha quase nada em casa. Recém-casados, a vida difícil. E comprar berço, e comprar roupinha, e roupa de cama. Que coisa gostosa. Os pais procuram preparar um ambiente para os filhos. Como era esse ambiente que Deus preparou para Adão e Eva? Desse ambiente nós podemos extrair lições. No livro Lar Adventista, página 132, Ellen White diz que no ambiente em que vivia o santo par, havia uma lição para todos os tempos, de que a verdadeira felicidade é encontrada não na satisfação e luxo, mas na comunhão com Deus mediante suas obras criadas. Você quer encontrar Deus? Não vá no luxo, vá lá na natureza, vá lá no mato, ouvir o canto dos passarinhos, vai ver os gramados, vai olhar para o céu, vai ver as estrelas. Aí você encontra Deus. Nós vivemos num conflito na sociedade moderna, procurando nos atrair do natural para o artificial, né? Eu fico vendo pessoas que em alguns lugares se instala ar-condicionado. Num lugar que eu frequentei um tempo atrás, era tão bom quando não tinha ar-condicionado, né? As janelas abertas, o ar fresco, natural. Agora que tem ar-condicionado, as janelas ficam sempre trancadas, e às vezes o ar não é ligado, e enche de gente, e aquele ar fica viciado, pouco oxigênio, muito gás carbônico. E eu fico pensando, que coisa, as pessoas são felizes às vezes por ter o artificial e vivem pior com o artificial, né? A comida artificial é pior do que a comida natural. A vida artificial é pior do que a vida natural, né? E olha esse texto que interessante também. Diz assim: se os homens dessem menos atenção às coisas artificiais e cultivassem maior simplicidade, estariam em muito melhores condições de corresponderem com o propósito de Deus em sua criação. O orgulho e a ambição nunca se satisfazem. Aqueles, porém, que são verdadeiramente sábios, encontrarão um prazer real e enobrecedor nas fontes de prazeres que Deus colocou ao alcance de todos. Então você começa a imaginar como era a vida de Adão e Eva, ali naquele jardim, preparado, criado por Deus, com carinho, a natureza, os passarinhos, a água pura, não tinha gás, né? Não tinha adoçante, não tinha sabor, era água pura. Nosso corpo foi criado para beber água pura, que coisa maravilhosa. Acordavam com o canto dos passarinhos, né? Hoje tem gente que não gosta de ouvir passarinho de manhã. Esse passarinho já está me acordando, né? Aqui em Curitiba, onde estamos realizando essa semana, né, tem muito passarinho, muito sabiá, cantam cedo. Eles estão na rotina da vida, né? Porque eles param de cantar quando o sol vai embora, e eles começam a cantar quando a vida é para começar, né? Mas a gente está sendo empurrado para fora do natural, nós estamos vivendo fora do natural. Como era esse ambiente lá no Jardim do Éden? Ele era esteticamente equilibrado, e nisso a gente pode tirar lições para o ambiente da nossa casa. Ao estudar o Jardim do Éden, a comida do Jardim do Éden, a maneira como ele foi construído, nós podemos aprender para a nossa casa. Apenas aquilo que era belo, que era puro, que era nobre, que era integral, podia estar lá. Quanto à questão estética do belo, é bom a gente não esquecer que somos influenciados por aquilo que vemos. Jamais esquecemos aquilo que vemos. O que vemos influencia a nossa mente. Uma imagem, uma visão de algo nunca mais sai da nossa mente, a não ser que a gente caia de cabeça, né? E tenha amnésia. Aí você esquece. Mas o
você esquece. E aquilo influencia. Então a gente tem que pensar, como são os arredores da minha casa? Como que está a minha casa? Como é o quarto dos meus filhos? Como que é o meu quarto? Como que está a organização da minha casa? Porque aquilo que os olhos veem, as coisas externas, entram e influenciam a nossa mente. Em vez de morar onde só se podem ver as obras dos homens, onde o que se vê e ouve frequentemente sugere pensamentos maus, onde a balbúrdia e a confusão produzem fadiga e desassossego, olha o conselho de Deus: vão para um lugar onde possam contemplar o quê? As obras da natureza, as obras de Deus. Busquem tranquilidade de espírito na beleza, quietude e paz da natureza. Aspirem o ar celeste e revigorador. Mas onde as pessoas gostam de morar? Tem shopping, tem McDonald's, né? Vai ter restaurantes, né? Eu não vou morar lá naquele canto, não tem shopping por perto. O que eu vou ficar fazendo? Os pais, diz esse outro texto, estão na obrigação perante Deus de tornar os arredores do lar numa representação da verdade que professam. Seus filhos, neste caso, vão aprender a associar o lar terreno com o lar celestial. Nós, pais, temos essa obrigação diante de Deus. E agora, a gente pensando naquilo que a gente vê, nas informações visuais que rodeiam nossa casa, nosso lar, entra a questão da mídia eletrônica, mídia impressa e a sua relação para com o grande conflito entre o bem e o mal. Gente, mídia é vendedora de ideologias. Hoje toda a mídia está vendendo uma ideologia. Há ideologias por trás de todo o processo de comunicação. E aí precisa entrar um processo muito importante dentro do lar cristão: censura prévia. Lá no Jardim do Éden havia censura, né? Tinha censura, sim. Deus colocou uma árvore da ciência do bem e do mal e disse para o mal: você só fica aqui, o resto você não pode entrar. Então a casa tem que ter uma censura prévia de filmes, de programas, tem que ter esse controle tem que estar nas mãos dos pais. É o pai e a mãe que tem que fazer esse controle dos livros que se leem. Você sabe que livros os seus filhos estão lendo? São livros que estão desenvolvendo conceitos espirituais, morais, de vida, né? De vida abundante ou não. Censura quantos anos, né? Quantos anos? Censura 16 anos, 20 anos. Que tipo de filmes você vai assistir? Bom, que censura que serve para os meus filhos e que tem uma censura para mim? Será? Né? O que disse Jesus? Se não vos tornardes como crianças, jamais podereis ver o reino dos céus, reino de Deus. Então, eu preciso me tornar como criança. Que filme serve para mim, adulto, eu que sou pai? Quantos anos? O livre. É o livre. E mesmo o livre, eu tenho que olhar. Será que não tem alguma coisa embutida, algum conceito embutido, né? Às vezes você tem lá um filme que é censura livre, e na censura livre o casal está ali sugerido um relacionamento sexual antes do casamento, que é contrário ao programa de Deus para a felicidade no casamento. Deus diz na Bíblia que esse não é o caminho para a felicidade. Éden tinha um ambiente também auditivamente equilibrado, só aquilo que descansa, aquilo que enobrece. Hoje as músicas que estão no auge, na mídia, são aquelas que cansam, aquelas que excitam, e o ser humano precisa de descanso, de repouso. Era assim o ambiente auditivo lá do Éden. Havia períodos de silêncio para a meditação, de dia um pouquinho mais de sons, à noite menos sons, para descansar. O silêncio é muito importante para a mente, porque nós somos influenciados por aquilo que ouvimos.
tom da voz, os ruídos externos. Eu li um livro de Pedro Bloch. Esse camarada disse, ele mostra ali alguns estudos muito interessantes sobre como o tom da voz da mãe influencia as reações da criança, né? Quando a mãe tem uma voz suave, aquilo vai tornando a criança, tende a tornar a criança mais tranquila, mais suave. Como isso é importante, ruídos externos. Que tipo de som tem permissão para entrar na minha casa? Né? Na casa que é uma casa de filhos de Deus. Isso é bom a gente parar para pensar. A gente toma essas lições do Jardim do Éden. O ambiente ali também era livre de estresse. Olha que precioso esse texto do livro Lar Adventista. Ela diz assim: não é a vontade de Deus que o seu povo fixe residência nas cidades. Isso nunca foi plano de Deus, onde há constante agitação e confusão. Seus filhos devem ser poupados a isto, pois todo organismo é prejudicado pelo corre-corre, pelo trânsito, precipitação, ruído, confusão, buzina, carro para cá, fumaça. Todo o corpo sofre. Nunca foi plano de Deus que a gente morasse na cidade. Por outro lado, nós devemos privilegiar coisas que produzem saúde. Olha essa orientação sobre os quartos. Muito interessante essa orientação. Ela diz assim: os quartos de dormir devem ser colocados de maneira a terem franca circulação de ar dia e noite. Não corrente de ar, mas tem que ter troca de ar. Tem gente que quando vai dormir fecha a janela, fecha a porta, se puder pôr uma toalha na fresta da porta para não entrar nada, e dorme a noite inteira respirando aquele mesmo ar e expelindo gás carbônico e inalando novamente aquele mesmo ar. Isto não é saudável. Sabe-se que não é saudável, e Deus está dizendo aqui que não é saudável. Ela diz: nenhum aposento é apropriado para servir de dormitório, a menos que possa ser completamente aberto todos os dias ao ar e ao sol, ainda que desbote o seu sofá. Deixa o sofá desbotar, mas você não desbota. Você vai ter saúde. A gente precisa de sol para sintetizar algumas vitaminas. Outra coisa, o ambiente ali no Éden era ecologicamente equilibrado, livre de degradação e de sujeira. Sabe, a consciência ecológica gera altruísmo comunitário. Nós, como cristãos, deveríamos estar encabeçando as iniciativas de ajudar o ambiente, né? A selecionar os materiais, né? Plásticos para um canto, papéis para outro, para que possam ser reutilizados novamente, né? Outra coisa que Deus proveu no Jardim do Éden: rotina e regularidade. Uma casa, um casamento, uma família precisa ter rotinas, e as crianças sentem tranquilidade com rotinas. Rotina e regularidade. Deus proveu isso lá no Éden, colocando o ciclo dia a noite, alternando períodos de descanso e atividade, períodos regulares e bem regulares. Descanso compulsório, obrigatório, né? Pela ausência de luz. Como que Deus fez Adão dormir? Olha, eu acho muito interessante isso aqui, né? Quando dava ali no Jardim do Éden, 6, agora nós estamos 6:30, conforme o horário, eu não sei como é que era o horário do pôr do sol lá no Jardim do Éden, mas deve ser aí por volta, entre 6 e 7 horas, né? Apagava a luz do Jardim do Éden. E agora eu pergunto para você: quem tem sono às 7 da noite? Ninguém tem sono às 7 da noite. E Adão e Eva eram obrigados a parar de trabalhar. E o que esse casal ia fazer se não tinha mais trabalho? E eles não tinham sono. Sabe, Deus ajudou Adão a se tornar o melhor marido do mundo. Também Eva não tinha outro, né? Mas ele era o melhor marido do mundo, porque estava escuro, Adão não podia mais trabalhar. E aí Eva começava a trabalhar. Ela gostava muito de conversar. Era só Eva. As outras mulheres não gostam, né? Eva gostava muito de conversar. E Adão tinha que ouvir. Os homens de hoje têm TV, têm esportes, têm tanta outra coisa à noite, que acabam alienando, fazendo com que o casal sofra de uma alienação.
Como é bom quando o casal vai deitar antes de ter sono. E eles têm ali aqueles momentos tão preciosos que são chamados de a conversa do travesseiro. É ali que a gente põe em dia o dia. Põe o dia em dia. É esse momento que o casal, é talvez o mais precioso que o casal tem para conversar. E ontem eu já falei que tem estudos mostrando que isso afeta a vida sexual do casal. Porque a comunicação é um dos pilares básicos para a vida sexual do casal. Quando a comunicação está interrompida, o casal não conversa quanto deveria, um dos primeiros sintomas dessa falta vai ser problemas na vida sexual desse casal. Então Deus ali no Jardim do Éden colocou descanso regular compulsório, anoitecia, acabou, agora escureceu. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, ele disse assim, olha, lá em casa a gente vai deitar quando termina, nem sempre nós assistimos, raramente assistimos, mas no horário mais ou menos que termina o Jornal Nacional, nós vamos nos deitar. Eu fiquei admirado com aquilo. Ele disse, e também por volta de 5, 5:30 nós já estamos acordando, bem dispostos. E este amigo meu tem uma característica, ele tem uma mente extremamente criativa, uma pessoa muito inteligente. E eu pensei, não é à toa, porque descansa bastante. Tem estudos mostrando que o sono que você tem antes da meia-noite é um sono muito importante para o funcionamento do cérebro. E especialmente as crianças precisam deitar cedo. As crianças precisam ir para a cama cedo. E gente, criança não pode ir para a cama quando tem vontade, porque ela nunca tem vontade. Ela tem que ir para a cama quando chega a hora de ir para a cama. Ai, mas o meu filho não quer ir para a cama, mas criança não tem querer. É pai e mãe que tem que querer. Uma criatura desse tamanho não vai mandar em alguém desse tamanho. Quem é que manda lá em casa? Então, com todo o carinho, com todo o amor, os pais da terra precisam fazer igual o pai do céu. Precisa pôr regra, precisa pôr limite, porque esse limite é protetor. Essa foi uma maneira que Deus usou para abençoar o casal. Em obedecer às rotinas e às regras colocadas por Deus, você vai ter bênção no seu casamento, você vai ter bênção na sua paternidade. As rotinas são muito importantes para a formação do caráter. Por quê? Porque o nosso caráter é formado pelo conjunto de hábitos que nós temos. É o conjunto de hábitos que forma o caráter. E como nós formamos os hábitos? Os hábitos só podem ser formados quando temos rotinas. E qual é o principal hábito que a gente tem que formar? É o hábito de buscar a Deus. Se você não tem hábito de buscar a Deus, essa sua busca de Deus vai ser muito intermitente, muito ocasional, não vai influenciar sua vida como deveria, como você precisaria. Então, isso é muito importante. Outra coisa que o Senhor proveu lá no Jardim do Éden, apenas alimento saudável e apetitoso. Ali o paladar era educado para gostar só do que é saudável. Não havia opções de alimentação prejudicial. Quando numa casa os pais se permitem colocar à mesa ou na despensa opções de alimentação prejudicial, eles estão ajudando a desenvolver o paladar dos filhos para o lado daquilo que é prejudicial, para a própria ruína da saúde dos filhos. Então Deus nos deu exemplo. No Jardim do Éden, apenas aquilo que era saudável era oferecido por Deus. Havia também tempo regular para contato diário. Nós já vimos nesta semana que na viração do dia, quando o dia amanhecia e quando anoitecia, Deus separava um tempo para entrar em contato com o ser humano. E então, aí nós trazemos para a nossa casa a importância do culto familiar, importância dos momentos de refeições em família também. São tempos que Deus provê para contato regular, diário, A importância da hora de dormir, nós vimos ontem, a importância desse momento de dormir. E um tempo regular lá no Éden, Deus proveu, nesse ambiente padrão para os lares de hoje, Deus proveu um tempo maior para um contato semanal, o sábado e a família. Como é importante para a família o sábado. Jesus mesmo disse, o sábado, o homem não foi feito por causa do sábado, o sábado foi feito por causa do homem.
O homem precisa do sábado, a mulher também, a criança também, porque no sábado a gente corre a semana inteira porque a gente quer ganhar dinheiro, e corre, e corre. E se Deus não tivesse dado o sábado, a gente continuava correndo, mas por mandamento, e esse mandamento é por causa da misericórdia de Deus. Deus disse: para, meu filho, vai curtir a sua esposa, vai curtir o seu marido, vai curtir os seus filhos. Sábado é dia de passear com os filhos em meio à natureza, em meio às coisas criadas, família junto. Eu tenho memórias doces da vida em família de quando era pequeno. Meu pai viajava bastante, mas quando o pai estava em casa no sábado, nós íamos à igreja juntos, e sábado à tarde o pai levava a gente para a natureza. Perto da nossa casa tinha uma mata com cipós, e o pai dizia: hoje nós vamos para o mato, né? E às vezes convidava mais uma, duas famílias, e nós íamos ali passar a tarde do sábado, até a hora do pôr do sol, e reunimos todos, dávamos as mãos, falávamos versos da Bíblia e fazíamos oração, e pronto, recebíamos a nova semana. É assim o plano de Deus, unir a família para estar junto. Nós vemos um outro exemplo de ambiente para casa, de cuidado, de cuidado de ambiente, no exemplo da família de Jesus. E olha o resultado. Lá em Lucas diz que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. O que mais a gente pode aprender do lar de Jesus? No livro Lar Adventista, tem algumas características desse lar de Jesus. Ele diz ali que esse lar era isolado nas colinas da Galileia. Ele era mantido pelo trabalho honesto e respeitável, melhor dizendo. Era uma vida de simplicidade. Havia luta diária com dificuldades e provações. Aqui tem uma liçãozinha para os pais. Tem pais que, quando eram jovens, tiveram muitas lutas, muitas privações. Mas aí, quando os filhos chegam e a vida melhorou, eles não permitem que os filhos sofram provações, dificuldades, lutas, e acabam crescendo como árvores que nunca tiveram vento, né? É o vento que faz com que as raízes se aprofundem. Então é importante que a gente permita que os filhos não tenham tudo o que querem, tudo que a gente pode dar, para que eles aprendam a lutar também. Isso é muito importante. No lar de Jesus havia abnegação, economia e serviço paciente, feito com contentamento. Havia momentos de estudo com sua mãe, havia o rolo aberto das Escrituras. Isso era o culto familiar. Sabe, o culto familiar provê rotina e regularidade para as atividades da família. Porque a tendência natural, por causa da entropia, né, é que as coisas se desorganizem, é que os laços familiares se afrouxem. Essa é a tendência natural. O culto unifica as rotinas da família, porque uma família que assume o propósito de fazer culto, pelo menos em 2 momentos do dia, todos os membros da família têm que unificar os seus horários. Isso dá um pouquinho de trabalho, mas ajuda a família a andar junta, além do benefício espiritual. Nós já vimos isso, favorece a integração em oposição à desintegração que pode ocorrer nas famílias. Na página 139 do livro Lar Adventista, Ellen White diz: aos pais e às mães sou instruída a dizer: não deixem de conservar os seus filhos dentro do seu recinto. Era assim que era o lar de Jesus. Muito importante a gente criar alternativas para os filhos dentro da nossa casa, trazer os amigos para dentro de casa. Os adolescentes, vem para a nossa casa, faz sujeira, faz, pipoca, dá sujeira, no outro dia a casa está uma confusão, mas traga para dentro da sua casa. Aos pais, Deus envia a alarmante advertência: reúnam seus filhos em suas próprias casas, afastem-nos dos que estão desrespeitando os mandamentos de Deus, que estão ensinando e praticando mal, saiam das grandes cidades, tão depressa quanto possível. E foi por isso que Deus, na sua sabedoria, instituiu o plano de se ter colégios cristãos, guiados por princípios cristãos, fora das cidades, para que os pais que moram, não tem jeito, precisam morar nas grandes cidades, enviem os filhos para estudar nesses colégios. Este é o plano de Deus, esses colégios fora das grandes cidades. E como era o ambiente relacional e espiritual ali do lar de Jesus.
Olha o pai de Jesus, as características de José. José sendo justo e não querendo infamar Maria. Olha o texto que diz, Maria apareceu grávida. Eles estavam, se a gente usar o modelo de hoje, vamos dizer que eles estavam noivos, né? Agora Maria noiva, José sabia que ainda não havia conhecido Maria como esposo, né? Agora aparece Maria noiva. José, pelas leis vigentes naquela época, poderia ter levado Maria à praça pública e dito, olha pessoal, Maria está grávida, ela ainda não foi minha esposa e está grávida, vamos apedrejar Maria. Mas José não fez isso. José era um homem justo e não quis difamar, não quis infamar Maria, planejou deixá-la secretamente. Olha outra característica de José, despertado do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Ou seja, ele era obediente ao Senhor. Esta é a característica de pais. Como que um pai que não é obediente ao Senhor deseja que o seu filho seja obediente a si? Não é possível. José era obediente ao Senhor. E a mãe, Maria, dela é dito, o Senhor é contigo. Deus era com Maria. Achaste graça diante do Senhor. Ela achou graça diante de Deus. E ela mesma disse, aqui está a tua serva. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Veja, Senhor, cumpra a tua palavra, a tua vontade na minha vida e não a minha vontade. O que esses pais fizeram? Quando nasceu Jesus e quando chegou a época certa, levaram Jesus a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. O nenezinho, nós queremos que esse nenê seja abençoado por Deus. Esse costume ainda está preservado na igreja até hoje, né? Nenezinho nasce, o pai e a mãe dizem, eu quero entregar esse filho para Deus, para trabalhar para Jesus, para servir a Jesus. Eu não quero que essa criança seja o que eu desejo, eu quero que essa criança seja o que Deus planejou para ela, que sejam cumpridos os propósitos de Deus na vida dessa criança. E junto com isso, eles apresentaram uma oferta do nascimento dessa criança, essa oferta do nascimento. A Bíblia diz que eles eram cumpridores da lei. Outra coisa que diz, eles eram atentos às reuniões religiosas. Regularmente os pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Outra coisa importante, esses pais levavam o filho aos cultos, levavam o filho com eles. Devem os pais e mães, diz o livro Orientação da Criança, tornar uma regra pelo seu próprio exemplo. É nosso dever ordenar nossos filhos e nossa casa depois de nós, como fez Abraão. Sabe, vou contar uma coisa para vocês. Um dia, eu estava para sair para a igreja, e pelos meus movimentos, o meu pai percebeu que eu não ia para a mesma igreja que ele estava indo. E ele sabia, meu pai não tinha nascido ontem, né? Ele sabia que eu não ficaria, eu iria para uma outra igreja, mas não para adorar o Senhor. Tinha uma outra igreja adventista perto da igreja que meus pais frequentavam. E meu pai percebendo meus movimentos, me chamou para um canto, deixou que minha mãe e os meus irmãos fossem para a igreja. Ele me disse, filho, eu quero convidar você para ir junto comigo para a igreja. Você sabe por quê, filho? Você me foi dado como um presente de Deus. E eu um dia vou ter que apresentar você para Deus. Então eu quero pedir para você, meu filho, fazer o meu lado. Eu não peço a você para gostar de ir à igreja. Eu peço a você apenas para ir comigo. Porque se você não for comigo, meu filho, Deus não vai pedir contas de você. Deus vai pedir contas de mim, que sou seu pai. Porque enquanto você estiver dentro da minha casa, comendo da comida que eu dou para você, que é Deus que dá para mim, dormindo na cama que eu comprei com o dinheiro que Deus me deu, e essa casa eu e sua mãe dedicamos para Deus, então enquanto você estiver nessa casa, meu filho, eu sou responsável por você diante de Deus. Agora eu vou fazer um trato com você. No dia que você sair de casa, que você ganhar o seu dinheiro, que você tiver o seu sustento, eu prometo aqui diante de Deus
que eu nunca mais vou incomodar você. Vou perguntar se você foi à igreja, se você faz culto, se você estuda lição, se você canta hinos. Isso não me interessa, eu vou dormir em paz, porque na hora certa eu fiz o que eu tinha que fazer, então agora eu estou fazendo. E eu prometo para você que depois não incomodo mais você. Você aceita esse trato? E eu não tinha como não aceitar, pois eu dependia do pai. E eu fiquei pensando, eu tenho logo que sair de casa para ganhar o meu dinheiro, para ter minha liberdade. Mas enquanto eu estou na casa do pai, eu vou ter que ir. E com cara feia, eu fui à igreja. Rosto fechado, fui à igreja. Fiquei sentado lá. E ali na igreja, Deus usou mensageiros, Deus usou mensagens para despertar o meu coração para servir a Deus. Então, pais, olha o exemplo dos pais de Jesus, tornaram uma regra levar o seu filho para a igreja. Outra característica dos pais de Jesus, estavam ansiosos para saber onde o filho estava. Um pai e uma mãe tem que saber onde o filho está, sempre eu tenho que saber onde o filho está. E agora com o celular ficou mais fácil ainda, né? Você saber onde o filho está, com quem está andando, que horas vai chegar, quando saiu. Faziam questão de ter o filho sempre consigo. Filho não é atrapalho, filho tem que estar junto. Tem gente que diz, eu não gosto de levar filho ao supermercado. Leve, porque o filho tem que aprender a não comprar, né? Não é aprender a comprar, aprender a não comprar. Leve junto, ensine que não se compra tudo que se quer, né? A fixação de mandatos familiares. Mandatos familiares são regras que não são explícitas, mas elas são aprendidas pela convivência, né? E qual foi o resultado disso? Jesus lhes era submisso. Mas havia coisas que os pais faziam para que Jesus fosse assim também, apesar de ele ter nascido como um ente santo. Nos últimos dias, a palavra de Deus diz que seria enviado o profeta Elias, o espírito de Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. E Elias faria o quê? Converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Para quê? Para que o Senhor não venha e fira a terra com maldição. Gente, Jesus está voltando. Nós estamos vivendo nos últimos dias da história dessa terra. Mas um pouquinho e Jesus vai estar voltando. Este é o momento em que o Espírito Santo está chamando o coração dos filhos aos pais. Filhos que, por amor a Deus, querem se submeter à proteção que os pais lhes oferecem, às regras que os pais oferecem. Porque a palavra de Deus diz, honra teu pai e tua mãe, para quê? Para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Talvez aqui tenha algum filho que por tempo na vida não se submeteu às orientações do pai. Você agora pode pedir perdão a Deus e dizer, Deus, me perdoa. E o Senhor perdoa. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Pode ser que aqui existam pais que foram duros demais com seus filhos, que no desejo de colocar regras apropriadas para proteger, foram duros demais. Mas pai, mãe, filhos, filhas, essa é a hora que o Senhor quer unir o coração dos pais e dos filhos. Eu quero saber se tem aqui algum pai que quer pedir ao Senhor que restaure relações. Eu quero saber se tem aqui algum filho que quer dizer para Jesus, Jesus, eu quero ter o meu coração ligado ao coração do meu pai e da minha mãe, pelo teu Espírito, porque eu quero te obedecer. A Eliane vai cantar agora. Eu quero convidar primeiro filhos para que venham aqui. Filhos, dizer, Jesus, eu quero que o meu coração esteja unido ao coração do meu pai e da minha mãe, porque Jesus vai voltar. Eu quero estar em paz com o pai e a mãe. Eu quero me submeter às regras da casa, que são as regras que Deus colocou. E eu quero convidar pais para que venham abraçar esses filhos. E venham dizer, filho, nós queremos ir juntos para o céu. Famílias, pais e filhos para que venham aqui.
para que o Espírito Santo una esses corações e dê unidade de propósito. Vamos orar enquanto a Eliane canta. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti, por ti opera a sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia, proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Antes da Eliane cantar a segunda estrofe, eu quero dizer para você que muitas vezes fui rebelde ao amor do meu pai e da minha mãe, que queriam me proteger, que queriam me cuidar. Mas eu quero pedir ao Senhor Jesus que me perdoe. E eu quero chamar pais que foram rebeldes um dia e querem dizer: Senhor Jesus, me perdoa a minha rebelião, eu estou aqui por causa disso. E quero pedir ao Senhor que dê para mim um coração de pai como é o coração dele. Tem algum pai que algum dia foi rebelde para o seu pai e quer estar aqui comigo e dizer: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor restaure a minha relação com meu pai. Filhos, quero convidar filhos para virem aqui, para que o Senhor, o Espírito de Deus, restaure essas relações antes que venha o dia do Senhor. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e Deus cuidará de ti. Deus Vamos cantar junto? cuidará de ti em cada dia, proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Sentes a fé a vacilar, Deus cuidará de ti. Ao teu amor
sim, cuidará de ti. Deus cuidará. Vamos orar. Traz a filhinha. Traz a filhinha. Vem cá. Amém. Amém. Vem cá. Vem cá. Amém. Pais, filhos, tem algum pai que quer, e uma mãe que quer abraçar um filho e pedir perdão para um filho? Esse é o momento. Tem algum filho que gostaria de pedir perdão para um pai? Quantas vezes tive que pedir perdão para as minhas filhas? Pai não pede perdão? Mãe não pede perdão? Gente, Jesus está voltando. O Senhor quer restaurar as relações que são rompidas. O Senhor quer dar unidade para nós. Vem cá, 3 gerações. Vem cá, a avó, a mãe e a filha. Vem cá, que coisa maravilhosa. O Senhor é tão bom para nós. Tem famílias aqui que estão celebrando a bênção de Deus da unidade. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Eu quero fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que tem uma mágoa? Uma mágoa contra o pai e a mãe? Quer entregar essa mágoa para Jesus? E quer pedir para Jesus perdoar? E ajudar você a perdoar essa mágoa? Quero convidar você para vir aqui, dizer: Jesus, cuida de mim, cuida de mim. Entrega essa mágoa para Jesus. Vem aqui entregar para Jesus essa mágoa. Deixa Jesus tirar esse peso de você. Muito bem. Vamos curvar a cabeça e vamos orar. Vamos orar. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. O Senhor é um pai amoroso, um pai protetor, um pai que cuida. Nós estamos hoje na tua casa para celebrar o teu cuidado, Senhor. E aqui à frente estão famílias que te amam e que desejam ter os seus laços patrocinados pelo teu amor santo, sagrado, restaurador. Senhor, o Senhor sabe, não há famílias aqui nessa terra onde não haja algum ressentimento, onde não haja alguma mágoa, onde não haja alguma relação rompida. Não existem famílias assim, o Senhor sabe. Nós estamos aqui na tua casa não é porque queremos parecer bons, mas porque queremos vida eterna, queremos esperar Jesus voltar. Então, Senhor Deus, nós queremos pedir perdão como filhos, queremos pedir perdão como pais, como mães. Restaura as relações antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Converta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Nós te louvamos por essa obra do Espírito Santo. Nós te agradecemos por isto. E abençoa, Senhor, as famílias que desejam este poder dentro da sua casa e da sua família. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe você. Amanhã nós vamos estar neste mesmo horário, estudando mais um tema da Semana da Família. Que Deus esteja na sua casa. Amém.